Olá, aqui é o professor Fábio, tudo bem? Estou ao vivo no Instagram nesse momento. Estou gravando um vídeo, então estou a câmera atrás do celular. Tomara que eu não fique trocando de local, mas o objetivo em fazer esse vídeo é fazer uma homenagem ao professor de judô do meu professor. Então, o tema desse vídeo é Hikari Kurachi, o samurai dos samurais. Estou utilizando a vestimenta apropriada por conta disso. Hikari Kurachi foi o brasileiro japonês que foi o primeiro campeão internacional de judô. Nem todos os judocas, principalmente os mais novos, ouviram falar dele, porque ele teve uma carreira curta, ele faleceu cedo. Se eu não estou equivocado, em 1978, falando com o meu sensei Bacelar, ele foi um dos professores do meu sensei, foi que o professor Hikari Kurachi foi pescar em uma represa e houve abrir as comportas dessa represa e ele faleceu afogado. Então, o objetivo hoje, então, desse vídeo, que eu estou gravando para o YouTube e transmitido ao vivo para o Facebook e pelo Instagram, é falar do Hikari Kurachi. Tomara que eu não esqueça nada. Da onde eu tirei essa história? Muito das histórias que eu ouvia do Sensei Bacelar contando para a gente, e de um livro, na verdade, de uma revista Budô, o nome da revista, Budô, Judô e Karatê. Quem vê no YouTube, eu vou deixar em alguma parte da tela só a foto que o Sensei Bacelar me mandou, e eles contaram a história do Hikari Kurachi, ok? Essa revista foi publicada entre 1969 e 1979. Por que isso? Porque no decorrer do texto da revista, eles se remetem ao presidente da CBJ naquele momento, que era Augusto de Oliveira Cordeiro. E o sensei Augusto de Oliveira Cordeiro, ele foi presidente da CBJ entre 1969 e 1979. Enrolei muito, vamos lá falar. Quem era Hikari Kurachi? Então, Hikari Kurachi, ele era de Itapecerica da Serra, ele começou no começo da década de 30 fazer judô com um grupo de colônia japonesa, mas não era uma situação normal de prática de judô. Ele trabalhava na lavoura, no cultivo de batata, com os seus pais o dia todo, com a colônia japonesa, e aproximadamente 4 horas da tarde, como está no texto lá, eles iam para aula. E até ele relata qual era o local de aula. Não era aula de judô, era aula de escola, né, com o professor Hashizumi. Esse professor dava aula de aritmética, aula de desenho, de língua japonesa e de moral. Gostei da aula de moral, deve ser o que a gente entende hoje como educação moral e cívica. Isso é na década de 30. Então eles iam para a aula. Existiu até meio que um romantismo nesse texto, que apresenta que existia um barulho das crianças chegando no local de aula. Era na verdade, não era uma escola, mas era uma sala de madeira com um assoalho de madeira, em torno eucaliptos. E aí as crianças chegavam com muito barulho e iam entrar nesta sala. Pela rigorosidade do professor Hashizumi, ele era muito severo e acontecia um silêncio, né, em relação às crianças. E é dito que tinha por volta de 60 crianças estudando com ele. Eles não tinham a mesma idade, então vale destacar que o professor Hikari Kurachi estudava com seu irmão, Akira, que era mais velho. E o Hikari Kurachi tinha menos de 10 anos, aparentemente, naquela época. Eles faziam aula até quase o começo da noite. Eles tinham também uma educação física. O que era essa educação física que todos praticavam? Era o sumô e disputas de corrida. Era a educação física que eles tinham. No entanto, o professor Hashizumi era sensei de judô. Quando acabava a aula, ele fazia com que os meninos, praticamente metade da turma, 30 pessoas, ficassem na sala. Eles afastavam a carteira, não tinha tatame. É isso que eu queria destacar. Eles treinavam no assoalho de madeira. Eu estudei numa escola estadual aqui em São Bernardo do Campo, né? EPG Aldino Pinotti. E lá era assim algumas salas, era um assoalho de madeira. E por isso o sensei Hashizumi, ele não dava luta logo de cara. Eles tinham um treino intenso de ukemis. Então o sensei Hikari Kurachi, ele por vários momentos, na verdade por um longo período de tempo, se eu não estou equivocado no texto,
4 ou 5 meses, ele praticou somente o keme. E ainda relatava que ele ficava com a mão inchada de tanto bater a mão no tablado de madeira. Outra coisa que cita é que ele sonhava em lutar. Ele começou a ter um grande apreço pelo judô e ele sonhava em lutar com o seu professor e com os seus amigos. E ele ficava empolgadíssimo quando via os mais velhos, os poucos mais velhos que tinham a oportunidade. Então, desses 30, meia dúzia praticavam o randori e o shiai, exatamente porque estava nesse tablado de madeira. E ele ia para casa e sonhava que estava lutando com o professor dele, né? Ele sonhava com a luta. Até que esse dia chegou, e nesse dia o Hikari Kurati foi o primeiro a ser escolhido para fazer um randori com seu sensei. O dia mais feliz da vida dele é relatado, e ele somente caiu. É dito que se ouvia o kiai muito alto e intenso do seu professor, e ele caiu de vários osotogares, seu enage e outros golpes mais do seu professor, naquele chão duro. E mesmo assim, ele ficou extremamente feliz e continuava treinando. Essa é a primeira parte da história de como ele começou a praticar judô. Mas tem mais 2 histórias interessantes até a história principal, que é do seu campeonato sul-americano de judô, na verdade, pan-americano, perdão, de judô, que foi em 56. Ele foi o primeiro brasileiro campeão internacional de judô. O que acontece? Mais ou menos por volta de 1935, é isso? Eu acho que era 35. No mês de agosto, ele tinha 13 anos, ele perdeu a sua mãe faleceu. Sua mãe faleceu por uma doença no fígado, e ele ficou muito triste. E ele tentava fugir da dor da perda da mãe, indo treinar judô, treinando judô. Inclusive, ele acabou tendo bastante até proximidade do professor Hashizumi por conta disso. E após um ano, né, na verdade, vale destacar que foi exatamente um ano depois que o Hikari Kurati perdeu a sua mãe, ele veio para São Paulo participar de um campeonato, acredito que regional na época, representando Itapecerica da Serra, e ele competiu. Na semifinal ele ganhou a luta, mas por um problema de não ouvir chamá-lo para a luta final, quando ele foi perceber, o seu adversário, que tinha perdido a luta, estava lutando a final, e ele ficou sem lutar. É dito que ele contestou, protestou, conversou com o professor dele, mas não teve como. Ele perdeu a oportunidade de fazer a final. E isso levou aos prantos, e ele ficou muito mal. Por quê? Porque ele queria homenagear a mãe dele com aquele campeonato, com aquele título, porque aquele dia fazia um ano que ela havia falecido. O professor falou que ele não, o Sensei Hashizumi, né? Então tem palavras interessantes nesse texto que ele fala que para o Hikari Kurati que não é com o título que o Hikari Kurati conseguiria homenagear a mãe dele, mas ele já estava fazendo uma homenagem a partir do momento que ele treinava, dava bastante energia para o judô, ou seja, a dedicação dele representava essa homenagem à sua mãe. Aí, indo um pouquinho mais adiante com essa história, né? Então, ele, em 1935, foi essa competição. Pouco tempo depois, ele já pegou o primeiro grau, o Shodan, com 16 anos. E aí, provavelmente, não está claro no texto, já treinando em São Paulo, porque ele treinava com o sensei Ogawa, entendo que o Ogawa avô do Ogawa que conhecemos hoje, e tem um outro nome lá que era Nukariya, porque é com R que está no texto, Nukariya. Com esses 2 professores ele treinou um bom tempo, até que em 1945 ele conquistou o 4º Dan, né? Naquela época era um pouquinho mais rápido para conquistar as graduações. Então guarda essa informação, 4º Dan, naquela época não tinha competição por peso, e em 1956 o Brasil participou pela primeira vez de um campeonato, né? Um campeonato internacional. Se eu não me engano, no texto está sul-americano e eu ouvi pan-americano, mas o que é fato é que foi em Cuba.
5 lutadores participaram, tomara que eu não precise da minha cola aqui agora. Milton Rossi, Luiz Alberto Mendonça, o Kawakami, né? Masayuki Kawakami, Hinata e o Kurashi. E o técnico era o Augusto Cordeiro, que era o presidente da CBJ no momento, certo? Tomara que eu não tenha esquecido de ninguém, agora eu já esqueci se eu falei os 5, tá? Vamos que vamos. O mais interessante é que não tinha luta por peso. O que acontecia era a luta era feita pelas graduações, Shodan, Dan, Sandan, Yondan. Então, o mais graduado brasileiro que queria competir era o Kurashi. E no dia da sua competição, tinham alguns dias de competição, o dele era o penúltimo, ele, na final, ele tentou jogar de ultimata o seu oponente, eu não lembro o nome agora do oponente, ele tentou derrubar seu oponente de ultimata e tomou um sukashi. Quando ele tomou o sukashi, ele bateu, foi de cotovelo ao solo, e quando ele foi de cotovelo ao solo, ele machucou o braço, faltando 30 segundos para acabar, e tomou um vazare. Então ele estava perdendo de vazare, faltando 30 segundos na final da competição. Com um braço só, segurando na gola, ele tentou realizar alguns ashibarai, tá como ashibarai, não sei se deashi ou kuriashi, mas deashibarai, e antes de acabar a luta, ele jogou o seu oponente de pon de ultimata. Já é um grande feito, ele ganhou com o braço quebrado a final da maior categoria no campeonato sul-americano ou pan-americano na época. Só que no dia seguinte a esse campeonato, tinha um evento, tinha ainda outra parte do campeonato, acredito que Shodan, e tinha um evento em que o campeão do quarto dan, do Yondan, ele deveria fazer 5 minutos de luta, o que era tradicional nos exames de faixa, né? 5 minutos de luta com 5 adversários diferentes, e nesses 5 minutos derrotar os adversários. É dito que a organização, no texto está que a organização do evento disse que ele não era obrigado a fazer essa competição por conta do braço quebrado. E aí eu tenho certeza que isso não está no texto, mas eu ouvi do meu sensei que o Kurashi falou que esse braço não era dele, esse braço era do Brasil. E por incrível que pareça, jogando todo mundo de pon, com 3 minutos ele derrubou os 5 oponentes. Então ele conseguiu vencer os 5 oponentes em 3 minutos nesse evento representando. É muito marcante isso, ou até arrepiou falar, porque esse é um texto bastante romantizado. Quem assistir esse vídeo pelo YouTube depois, eu vou deixar os prints da revista num PDF, que o Sensei me mandou, vou transformar num PDF, vai ter um link aqui embaixo. Quem está vendo no Instagram agora vai ter que ir para o YouTube depois, e quem está me vendo no Face agora também. No texto, ele é dito que o Brasil, naquele momento, ganhou um grande respeito internacional, porque o maior título daquela competição foi conquistado por um brasileiro com o braço quebrado e todo esse clima do dia seguinte que ele não precisaria lutar e ele lutou. Então, para quem não conhece, o nome dele é Hikari Kurachi. Eu sei que várias pessoas também têm histórias dele, e porque isso é muito especial para mim. O professor Hikari Kurachi era um adepto do judô dentro da escola, inclusive porque ele começou o judô na escola. E eu comecei o judô na escola num projeto que tinha ele como homenageado pelo Sensei Bacelar. Então, para mim, é muito especial trazer essa história. Se esse vídeo chegar a alguém, algum familiar que tem mais histórias do Hikari Kurachi, eu gostaria muito de conversar e de repassar essa história, tá bom? Tomara que esse conteúdo tenha sido bacana. Como eu falei, vai lá para o YouTube, aqui do Stories, vou tentar jogar para o IGTV, e no Face fica também, ok? Eu vou finalizar, domo arigato.